Bem, na aula passada, nós vimos as condições necessárias de primeira ordem para um problema só com restrições em igualdade. Né? Nós vamos dar o passo seguinte agora, que é achar as condições necessárias de otimalidade para um problema só com restrições em desigualdade. Né? Então vamos considerar agora o problema PD, problema de desigualdade, que é minimize f de x, x pertencente ao Rn, sujeito a m restrições em desigualdade gj de x menor ou igual a zero. Né? Então vamos responder a mesma pergunta anterior. Dado um x estrela, que condições ele deve atender para que ele possa ser, né, o animal possa ser uma solução do problema em desigualdade? Né? Problema PT. Então, em primeiro lugar, vamos recordar, a gente já viu isso antes, na primeira aula desse curso, né? O conceito do que são restrições ativas e passivas. Né? Essas são restrições em desigualdade. Então, no ponto x estrela que você me forneceu, que você está me dizendo que é um ponto de ótimo, eu vou ver as restrições, como são os valores das restrições. Elas têm que ser menor ou igual a zero. Se elas são exatamente iguais a zero, nesse ponto x estrela, significa que ela é crítica. Então, por exemplo, a tensão tem que ser menor ou igual à tensão admissível. Tudo bem, para a peça passar. Está exatamente igual à admissível. Então, esta restrição é crítica para a solução. Ela influencia na solução. Mas vamos admitir que não. Então, essas são restrições ativas. Né? Elas estão ativas na solução. Né? Mas não, digamos que a tensão na peça está menor do que a admissível. Então, G de x é menor do que zero, não é igual a zero. Então, essa restrição está sendo atendida com folga. Isso significa dizer que ela não é ativa, ela não está influenciando na solução. Você poderia, inclusive, nesse caso, jogar ela fora. Né? Ela não está fazendo nada. Então, de fato, quem está fazendo alguma coisa na solução x estrela são as restrições ativas. Tá? Com isso, a gente define um novo conceito de conjunto ativo. Então, são os apontadores, conjunto ativo J, são os apontadores J para as soluções que são ativas. Aquele número, a primeira solução, a primeira restrição, a terceira, a 12ª, a 15ª, essas estão ativas. Então, aqui teria só o índice, né, o apontador da restrição. Então, lembre-se, conjunto ativo é o conjunto de apontadores para as restrições que de fato são ativas. Então, note que se GJ é ativa, então ela é igual a zero e eu posso tratá-la como restrição de igualdade. Posso voltar para o problema anterior. Então, conhecido o conjunto ativo, podemos transformar PD, problema de desigualdade, em um problema PI, somente de igualdade, somente com restrições de igualdade, que a gente já viu. Então, seria minimize f de x, x pertencente a Rn, sujeito a GJ de x igual a zero, para os J's pertencentes ao conjunto de apontadores das restrições de ativo chamado conjunto ativo. Aí eu posso simplesmente usar o teorema anterior para achar as condições de otimalidade de primeira ordem? Isso aqui não é um problema em igualdade? Aí a resposta é sim e não. Sim, podemos usar as condições de otimalidade do problema anterior. Isso é um problema em igualdade. Né? Virou igualdade. Não! Devido ao fato de as restrições são em desigualdade, não mais de igualdade, o movimento viável, né? As direções viáveis de busca, né? De movimento, né? Pode apontar não só tangencialmente a superfície das restrições, como era antes, mas para dentro da região viável. Então, por conta disso, os multiplicadores de Lagrange agora têm que ser não negativos. O fato de que a direção viável de movimento pode apontar não só na tangente à superfície da interação, que era antes, né, em igualdade, mas também para dentro da região viável, obriga que os multiplicadores de Lagrange não podem ser negativos. Então, ele tem que ser positivos ou nulos. Demonstrar isso é trabalhoso, né? Dá um trabalho danado, tem que usar existem duas maneiras, uma é mais trabalhosa ainda do que a outra. Essa aí usa o tal do lema de Farkas, teorema das alternativas. Isso, de fato, não traz nada de útil, né, para a solução de problemas. Para quem for fazer doutoramento em otimização, é bom ver uma vez na vida, mas realmente não ajuda a mais nada, a não ser provar que o multiplicador de Lagrange tem que ser não negativo. Então, não vai ser coberto aqui.
Então, as condições necessárias para esse estrela seja a solução de PD é muito parecido com o que foi antes, né? Primeiro, viabilidade, GJ de X, estrela, né, que é o ponto, tem que ser menor ou igual a zero. Isso é o óbvio, né? Viabilidade. Estacionalidade, tem que existir um U estrela, isso aqui é o vetor de multiplicador de Lagrange, tá o quê? Del F de X estrela mais somatório de J pertencente ao J grande, que é o nosso conjunto ativo, né? De U J asterisco vezes del G asterisco X estrela igual a zero. Então, isso aqui é exatamente o que nós tínhamos em restrições de igualdade, né? Isso aqui vai ter a de igualdade, as restrições de desigualdade que estão no conjunto ativo vão ser de igualdade, né? Então, isso é exatamente o que a gente tinha antes, exceto que agora os multiplicadores de Lagrange têm que ser não negativos, né? Mas isso só tem a ver com o conjunto ativo. Então, eu estou exigindo aqui, no enunciado das condições necessárias, que você tem que me dizer que é um conjunto ativo das restrições. Ora, isso é ruim, né? Eu quero uma coisa absolutamente geral que eu possa usar na solução manual dos problemas, né? Então, não só manual, mas também computacional. Então, observe que no caso de PI não haveria restrição no sinal. Né? A gente nunca teve restrição de sinal no multiplicador de Lagrange. Agora a gente tem, devido à maior liberdade das direções viáveis de movimento, poderem apontar, entrar para dentro da região viável, que não podia antes. O vetor U também é chamado de vetor de multiplicador de Lagrange, só que agora para restrições de desigualdade. Para simplificar a aplicação das condições de otimidade na solução de problema de otimização, aí a gente precisa estender isto para incluir na condição de estacionalidade o conjunto completo das restrições. Você não pode me obrigar quem são os conjuntos ativos de cara, né? E não somente as restrições ativas. Então, como é que a gente pode fazer isso e manter válida a condição anterior? Ora, lembre que tem um somatório de UJ estrela vezes DUJX só das restrições que estão ativas. E como é que eu faço para as passivas não sujarem essa coisa? É só exigir que o multiplicador de Lagrange sejam nulos para restrições passivas. Então, de fato, você tem aqui as condições necessárias para que esse estrela seja a solução de PD são: viabilidade é igual à anterior. Agora, aqui a gente mexeu. U pertence ao RM, é o número total de restrições. Tá ok. Del F de X estrela mais somatório de J1 até M, aqui não é mais só o conjunto ativo, não. Aqui são todas as restrições de UJ estrela, del GJ X estrela igual a zero. Mas peraí, você está botando mais coisa do que... Sim, é claro, e UJ estrela maior ou igual a zero. Mas peraí, você está botando mais restrições aqui do que tinha antes. Do que tinha antes a gente já está satisfeito, mas aqui você está botando nova. O que é que eu vou fazer? As que não são ativas, eu quero matá-las, assassiná-las. Como? Botando zero multiplicador de Lagrange. Então, com isso aí eu assassino completamente as restrições passivas. E como é que eu faço isso? Faço usando esse conceito aqui de condições de complementaridade. Eu estou dizendo, o produto do multiplicador de Lagrange pelo valor da restrição no ponto tem que ser zero. Ora, se essa restrição for zero, que é o caso do conjunto ativo, U pode ser qualquer coisa. Mas no caso que esse cara for menor do que zero, veja que ele não pode ser maior do que zero, tá? No caso que ele seja menor do que zero, diferente de zero, esse animal é obrigatoriamente nulo e ele cai fora, ele é assassinado desse somatório e eu volto para o que eu tinha antes. Então, a função das condições de complementaridade é assassinar desse somatório as restrições passivas. Tá? Então, note que o papel da condição de complementaridade é apenas exigir que o multiplicador de Lagrange seja nulo, né, para essas restrições. E lembre-se disso, restrições passivas, automaticamente o multiplicador de Lagrange é nulo. Você não vai usar complementaridade, não. Você já sabe disso, tá? Se a gente definir novamente a função lagrangiana dessa forma, que é o somatório de tudo quanto é função, só que as restrições entram multiplicadas por um peso, aquelas condições de estacionalidade podem ser escritas diretamente dessa maneira, que é muito mais fácil de lembrar, tá? Isso é uma função idiota de escrever, e aqui simplesmente as derivadas dessa função, no ponto x estrela ou estrela, tem que ser igual a zero. Isso dá exatamente
as condições de estacionalidade, lembrando sempre que os multiplicadores de Lagrange têm que ser não negativos, né? O que é mais simples nas aplicações manuais que os senhores com certeza farão no exercício escolar, tá? Peraí, mas e o problema geral? A gente já viu antes com igualdade, restrições de igualdade, agora já vimos restrições de desigualdade, e o nosso problema geral, né? Que a gente tem tanto restrições de igualdade como de desigualdade. É simplesmente a superposição daquelas duas condições, né? Então esse aqui é o teorema de Karush-Kuntaka, que tem exatamente a minha idade, certo? Este teorema foi apresentado num simpósio na Universidade de Berkeley, na Califórnia, no ano que eu nasci, 1951. Portanto, lá já se vão 69 anos, né? Esse tem o teorema. É claro que é bastante idade, mas para a ciência é um piscar de olho, né? Faz pouco tempo, né, que a otimização, veja, esse é o teorema básico, né? A otimização realmente só começou aqui, tá? Em 51. A otimização numérica, né? Então, as condições necessárias para que x esteja seja a solução de P são viabilidade, é óbvio, né? O G tem que ser atendido, não podem ser violados, todos os GJ de x estrela tem que ser menor ou igual a zero, e todos os HJ de x estrela tem que ser igual a zero. Então, isso aqui, obviamente, não é? Tem que ser atendido, senão você mata logo aqui. X estrela não é solução. Está violando, o nome é isso, está violando as restrições. Se ele fizer isso aqui, ele está satisfazendo as restrições. Estacionalidade. Tem que existir um V estrela pertencente ao RL e um estrela pertencente ao RM. Esses são o multiplicador de Lagrange das restrições de igualdade. Estes são o vetor de multiplicação de Lagrange correspondente a restrições em desigualdade. Tal que del F de x estrela, mais somatório dos V's estrela del HJ de x estrela, mais o somatório de UJ estrela vezes DG DGJ x estrela tem que ser igual a zero. Tá? Então, esta é a condição de estacionalidade. A ela acrescente um fato importantíssimo, né? Que os multiplicadores de Lagrange correspondente a restrições em desigualdade tem que ser maior do que igual a zero. E V não! V não! O sinal de V está livre, meu amigo. Né? Lembrem-se disso, às vezes boto isso no exercício escolar. Lembrem-se disso. Multiplicador de Lagrange de restrições de igualdade pode ter o sinal que ele bem entender. Já os multiplicadores de Lagrange relativos a restrições em desigualdade têm que ser necessariamente não negativos, tá? E, finalmente, complementaridade, que claramente só lida com restrições em desigualdade. O jx estrela vezes jx estrela tem que ser igual a zero, ou seja, se GJ for diferente de zero, o multiplicador de Lagrange tem que ser nulo. Então, toda vez que você tiver uma restrição passiva, o multiplicador de Lagrange é nulo. Né? Então, observações. V são os multiplicadores de Lagrange de restrições em igualdade e U são os multiplicadores de Lagrange de restrições em desigualdade. Enquanto que U deve ser não negativo, sempre, V pode ser qualquer coisa. Tá? V não tem nenhuma restrição de sinal. X estrela, V estrela, U estrela na solução são chamados pares de KKT. Tá? Aqui parece uma tripla, né? Mas na realidade eu estou dizendo X e multiplicador de Lagrange. Tá? O par é o X, o valor das variáveis de projeto, e o resto são vetores de multiplicador de Lagrange, por isso são chamados pares KKT. Observe que no caso de restrições em desigualdade passivas, G de Jx menor ou igual a zero, são satisfeitas com folga, o multiplicador de Lagrange tem que ser nulo, né, devido à condição de complementaridade. Tá? Aqui a gente vai admitir, não é completamente geral, mas é, digamos assim, suficientemente geral, a gente vai admitir aqui que o oposto é verdadeiro. Se a restrição é ativa, então o multiplicador de Lagrange é positivo. Nós vamos admitir nesse curso e, claro, matematicamente você pode inventar qualquer coisa, mas nas engenharias isso é verdade. Então, se uma restrição é ativa na solução, então ela pesa na solução, então o multiplicador de Lagrange é positivo. Vamos admitir isso, chama-se complementaridade estrita. Né?
Então, mais uma vez, podemos definir a famosa função lagrangiana, que nada mais é do que o quê? Abre um saco, joga a função, todas as funções aí dentro para somar. Só que as funções de restrição estão multiplicadas pelos seus respectivos pesos. Tem pesos que são os multiplicadores de Lagrange. Então, as condições de estacionalidade podem ser escritas simplesmente, e lembre-se disso, derivando a função lagrangiana igual a zero. Tá? Então, essa é a maneira como a gente vai aplicar em cálculo manual. Tá? Então, a gente define a função lagrangiana, que nada é que a soma das funções envolvidas, só que as restrições ficam multiplicadas por pesos, que são os multiplicadores de Lagrange, deriva em relação a x igual a zero. Então, eu vou ter n equações, né? Acrescente-se esse cara chato aqui. Esse cara é chato, velho. Esse cara cria um problema de lascar, que os multiplicadores de Lagrange relativas a restrições em desigualdade têm que ser não negativas. A relativa a restrições em igualdade, não. Eu já botei isso em prova, estou logo avisando. Pode ter o sinal que ele bem assim o desejar. Ou seja, eu tenho esse conjunto aqui de N equações, né? Mas sempre lembrando, é claro, que eu preciso resolver na solução, é claro, se x estrela é um ponto, é para ser um candidato à solução, ele obrigatoriamente é multiplicador de Lagrange relativo a restrições em desigualdade ativas, né, tem que ser não negativo. Né? Bom, procedimento de cálculo manual. Você já resolveu esse problema PD manualmente. Então, qual é o processo geral? Escolha o conjunto ativo, com até N restrições. Né? Não pode ter mais do que N, senão você não vai conseguir um ponto que atenda a tudo isso. Use o procedimento do problema API, que a gente viu na aula passada, considerando restrições apenas pertencentes ao conjunto ativo. Aí você vai achar o x estrela e o estrela. Né? Estamos falando do problema em desigualdade, né? Não é o geral não. Hein? Verifique se x é viável para as demais restrições. Você só considerou, até aqui, as restrições ativas. Tá? Então veja se esse x estrela, não esqueça nunca isso, ele é viável para as demais soluções que você ainda não olhou para elas. Tá? Depois verifique se todos os multiplicadores de Lagrange relativos a restrições que são ativas são positivas, né? Para restrições, são positivas para restrições ativas. Então você vai ter que ter o multiplicador de Lagrange, tem que ser positivo. Ah, não é não? Então não é solução. Não, esse precisa dizer, né, que isso é um processo extremamente ineficiente. É impossível de resolver coisas na mão que não tenham poucas restrições, poucas variáveis, que é o que vai estar na prova, né? Qualquer coisa ligeiramente maior do que isso é inviável de ser resolvido na mão, e é claro, nós vamos usar métodos numéricos para a solução de problemas realistas. Isso será visto na segunda metade do curso pela professora Silvana. Então, a segunda metade é só sobre isso, né? Algoritmos numéricos de otimização. Então, para os casos mais simples, e principalmente durante os exercícios escolares, veja que eu estou falando de minimização sujeita apenas a restrições de desigualdade. Eu não estou falando no caso geral. Tá? Então, para o caso e problema mais simples, e principalmente durante os exercícios escolares, utilizaremos um roteiro simplificado, que não é perfeitamente geral, mas funciona na maioria dos casos da engenharia. Estou dizendo logo a você. Tá? Então, você escolhe um conjunto ativo com exatamente N restrições, para poder achar a x estrela. Resolver no sistema 1. Então, o sistema 1 é um sistema gerado pelas suas N restrições que você escolheu que serão ativos, seu conjunto ativo. Então, a primeira coisa é você escolher, ou eu na prova dizer qual é o conjunto ativo. Você pega aquelas N restrições, X está no RN, né, Xn, então são N restrições, e resolve esse sistema. Normalmente esse sistema é não linear, né? Mas é claro, na prova vai ter uma ou duas variáveis só, então é fácil de resolver na mão, problema não linear. Então achou X estrela, você já achou X estrela. Agora você tem que verificar se X estrela é viável para demais restrições, você só considerou essas N e as outras. Não esqueça nunca isso na prova, se você não fizer isso, você perde ponto. Tá? Então você tem que pegar esse X estrela que você achou, vai ter que olhar para as outras restrições. Ele é viável para as outras restrições, se ele violar, obviamente não é solução. Tá?
Aí acho os N multiplicadores de Lagrange, correspondentes às restrições ativas, resolvendo o sistema 2. Agora é o segundo sistema. Esse segundo sistema é só para achar os multiplicadores de Lagrange. X estrela já é conhecido. Então, a derivada da função lagrangiana tem que ser zero para x de 1 a n. Então, você vai ter novas n equações, sistema de n equações a n incógnitas, e, novamente, você vai achar o multiplicador de Lagrange, né? Note que aqui nós só temos n incógnitas, que são o multiplicador de Lagrange das restrições ativas, né? Só as ativas. Verificar a possibilidade, a positividade do multiplicador de Lagrange. Então, depois que você calculou esse animal, tem que ver se ele é positivo. Ah, não é não? Essa não é uma solução. Não pode ser uma solução do problema APT. Tá? Então, esses são os 4 passos. Isso vai ser cobrado no exercício escolar. Tá? Esse método simplificado será cobrado no exercício escolar. Então, seja otimizar manualmente o problema do pórtico, que foi o primeiro problema. Vamos terminar a minha parte da mesma forma que eu iniciei, que é o pórtico de madeira, nesse caso para alfa igual a 1. Então, o arquivo MathCAD mostra o cálculo manual. Manual, entre aspas, né, que é feito no MathCAD. Então, aqui a gente tem um pórtico, né, com 2 apoios fixos aqui. As seções são quadradas. Os pilares têm seção x1, os 2 pilares, e a viga a seção x2. Nós vamos incluir variável de projeto. Está sujeita aqui a uma carga uniformemente distribuída. A altura aqui é αL, o alfa já estou dizendo que é 1, no nosso caso. E aqui é o momento negativo, que é dado por essa expressão em geral. Tá? Então está aqui o nosso problema, né? Colocado da forma canônica. Veja mesmo, em otimização, na sua tese, eu não quero papo. Certo? Toda vez que você for na sua tese falar do problema de otimização, tem que ser posto dessa forma. Tá? Dizer quem são suas variáveis de projeto, minimize tal coisa, sujeito a. Desse jeito todo mundo vê, não quero papo. Não, vou minimizar a função, objetivo, é isso. Uma primeira restrição é isso. Nada disso. Tem que colocar sem conversa. Tem que ser colocado dessa forma. Então, eu tenho aqui, minimize o volume, são o volume das dois pilares e aqui da viga, sujeito à tensão no topo do pilar menor do que admissível, na extremidade da viga, na ligação com os pilares, tem que ser menor ou igual a admissível, e que a tensão no centro do vão tem que ser menor ou igual a admissível. x1 é a dimensão da seção quadrada dos pilares, x2 é a dimensão quadrada da viga. No nosso caso particular, vamos pegar L igual a 5,5 metros, são 550 milímetros. Isso aqui é 1,5 tonelada por metro, é na realidade 15 quilos por centímetro, que eu vou botar lá. Estou falando quilo em centímetro sempre, tá? Se misturar a unidade. E a tensão admissível é 130 kg por centímetro quadrado. Então está aqui o arquivo do MathCAD que vocês têm. Esse arquivo vocês têm no diretório, no materiais que eu disponível, está lá esse arquivo do MathCAD. Então, L é 5,5 metros, centímetro, alfa é igual a 1, sigma é 130 e aqui é 15 quilos por centímetro, era 1,5 tonelada por metro que estava lá. Então, A de x é o que dá a área, a função área, né, da seção quadrada, I é a função que dá o momento de inércia e W é a função que dá o módulo de resistência da seção, de uma seção quadrada. X1 é aquela expressão do momento negativo, né, da ligação do pilar com a viga. E aqui é o momento no centro de vão, que é L2 sobre 8 menos aqui, né, que dá o momento positivo no centro do vão. Isso aqui é o volume, né, que nós vamos minimizar. V de x1, x2, lembre que eu vou usar isso lá na frente, tá? É 2 vezes o volume dos pilares mais o volume da viga. Então está aqui V de novo. Aqui está x1, sigma 1, que é a tensão no topo do pilar. Isso aqui é a reação de apoio, metade QL dividido pela área, essa é a tensão normal. X sobre W é a tensão devido à flexão, então a flexão composta, reta. Então isso aqui é a tensão. Já a restrição é x sigma 1 menos sigma admissível menor ou igual a zero. Então essa aqui é a expressão da primeira restrição. Essa é a restrição na extremidade da viga e a reação, o esforço normal. É o momento dividido pela altura, né? X dividido por AL dividido por A, agora da viga, né? Aqui era do pilar, agora aqui é da viga, X2, né? Mais X, que é o momento na ligação, dividido por W, que é o módulo de resistência da seção de X2, da viga, né? Então, G2 é a sigma 2 menos sigma A, tem que ser menor ou igual a zero.
Tá? E, finalmente, no centro do vão, de novo, esse aqui ó, é o esforço normal dividido pela área da tensão devido ao esforço normal, a tensão uniforme. E aqui é o momento, lembra, eu defini no centro do vão, foi definido com M de x1, x2, dividido pelo módulo de resistência, vai dar a tensão devido à flexão, soma as duas, dá a tensão no centro do vão, G3, sigma 3 menos sigma A terá que ser menor ou igual a zero. Então, essas são as nossas três restrições. Lembre-se que G1 é no topo do pilar, G2 na extremidade da viga e G3 é no centro do vão da viga. Tá? Aí eu vou criar a minha função lagrangiana. É função de x1 e x2, que são as nossas variáveis de projeto, e o multiplicador de Lagrange, o 1, o 2 e o 3, então é V mais o 1 G1, mais o 2 G2, mais o 3 G3. Tá? Então, é a coisa mais idiota do mundo escrever a função lagrangiana. O nome é bonito, mas a função é simples. Isso aqui é a geração de gráficos, eu não vou perder tempo com isso, mas na realidade é um gráfico um pouco difícil de ser feito, então eu tive que transformar, em vez de coordenadas cartesianas, eu usei coordenadas polares. Tá? Então, esses aqui são os gráficos, isso aqui G1 é a restrição do pilar, né? G2 é a extremidade da viga, né? E G3 é o centro do vão. Aqui são as curvas de nível da função objetiva, então é óbvio que esse é o ponto de ótimo, né? É o cruzamento de G1 com G3. Então nós vamos ver isso, verificar isso. Vamos ver se esse ponto de fato é o ótimo, tem que ser, obviamente. Mas vamos verificar também o ponto B, que também é a interseção de duas restrições, só que ele não é a solução. Vamos ver se o nosso método funciona, tá? Então, vamos ver o ponto A, que é a interseção de G1 com G3, tá? Então, eu estou chutando para x1, 7, x2, 30. Estou chutando para multiplicador Lagrange 100, não tenho a menor ideia, tá? Do que é. Zero, porque o quê? A restrição 2 está passiva, né? Então, o 2 está passiva. Então, o multiplicador de Lagrange tem que ser zero, né? E a restrição da G3, né, que é do centro do vão da viga, tem que G1, G3, né? Então, chutei o multiplicador de Lagrange de 100 também aí, tá? Então, vamos resolver o nosso primeiro sisteminha de equação, o sistema 1, que eu chamei, que é o sistema de G1 e G3. São as duas restrições que estão no meu conjunto ativo. Então, eu resolvo aqui x1 da interseção 1, 3, x2 da interseção 1, 3, dá esse valor para x1, esse valor para x2, veja que é x1 e x2. E esse aqui, 1, 3, é porque os apontadores do conjunto ativo é 1 e 3. Tá? Então, aqui são os valores de x1 e x2, asterisco, no nosso caso, né? E o volume é isso. Tá? Então, agora eu vou para o segundo sistema, que é a derivada do Lagrangiano, a função Lagrangiana em relação às duas, a x1 e x2 tem que ser igual a zero. Então, derivo isso aqui no ponto, obviamente, x1 de 1, 3, x2 de 1, 3. Isso aqui tem que ser igual a zero. Então, ache os multiplicadores de Lagrange, e é claro, os dois multiplicadores de Lagrange vieram positivos, então isso é a solução. Vamos tentar o ponto B? O ponto B já é 2, 3, tá? Eu chutei 25 e 25, na realidade é mais para 30 e 30, né? Eu chutei 25 e 25. É claro que a primeira restrição está folgada, então o multiplicador de Lagrange é zero. E agora 2 e 3, chutei 100 e 100 para cada um. Vamos para o nosso primeiro sistema. A interseção da restrição G2 com a restrição G3, que é esse ponto B. Aí manda resolver é x1 e x2 na interseção conjuntativo 2, 3. Conjuntativo 2, 3, tá? Aí dá 28 e 28 e pouco e 23,6. Né? Então essas são o resultado da minha meu sistema, sistema 1. Já para achar o multiplicador de Lagrange, vou resolver o meu sistema 2, que é a derivada da função lagrangiana igual a zero em relação a x1 e x2 para o conjunto ativo 2, 3. Né? E aqui é a solução, e obviamente o multiplicador de Lagrange veio negativo, isso obviamente não pode ser solução. Então B tem cara de solução, mas não é. Tá? E finalmente, usando a rotina de otimização do MathCAD, que é uma maravilha. Né? Maravilha! Você chega aqui, chuta, tem que dar. Todo o problema de otimização, que é uma sequência, né, de pontos convergindo para a solução, você tem que dar sempre o primeiro ponto. Não use 0 e 0. Isso aqui você é engenheiro. Você é suposto ter uma ideia de qual é a solução. Tá?
Então, aqui eu chutei 7 centímetros e 30 centímetros. Então, eu boto given. G1 de x menor ou igual a 0, G2 de x menor ou igual a 0, G3 de x menor ou igual a 0, minimize V. E as variáveis são x1 e x2. Solução 6,353, 29,672, que é exatamente a solução que nós obtivemos, tanto graficamente quanto usando o método manual.